Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui no Medicina Pod APM. Sou o Dr. Frederico Barra e tenho aqui como convidado hoje meu amigo, quase irmão, Dr. Rodrigo Paranaíba. Dr. Rodrigo é um colega ortopedista já de muitos anos, né, Rodrigo? Isso. Fizemos residência juntos. Muito obrigado pela Dr. Rodrigo é uma das nossas referências nacionais em ultrassonografia músculo-esquelética. Inclusive, o tema desse podcast hoje é a ultrassonografia músculo-esquelética na dor e nas lesões do futebol. Vamos discutir um pouquinho sobre isso aqui com o Dr. Rodrigo, nosso convidado. E aí, Rodrigo, tudo bem? Tudo bem, Frederico. E você? Tudo jóia. Chegando da feira agora, foi tomar uma garapa na feira, um caldo de cana. Ficou sabendo disso, né? Tô sabendo. Você veio lá, veio participar aqui. Obrigado pela participação no nosso podcast. E aí, Rodrigo, conta pra gente um pouquinho da sua vida aí, como é que você envolveu na ortopedia, na ultrassonografia musculoesquelética, como é que foi isso aí? Conta pra gente. Ué, Frederico, você sabe que nós somos colegas desde 2001, né, quando nós entramos na residência juntos, né, e tivemos essa... Mais de 20 anos. Há mais de 20 anos. Trabalhamos juntos no começo e essa amizade sempre se perpetuou, né. E depois que eu acabei a ortopedia, eu fui trabalhar, eu fui aprender, fui desenvolver a profissão e nos idos de 2009, na verdade, eu comecei a estudar ultrassom musculoesquelético, porque eu achava que aquilo tinha tudo a ver com o que eu fazia, né? Com os pacientes, com a dor dos pacientes, para ajudar no diagnóstico inicialmente. E comecei a estudar. Mas já dentro do consultório, você pensou dentro do consultório ali, para já ajudar ali dentro na hora? Inicialmente não. Inicialmente eu pensei como diagnóstico. Falei, por que eu não também fazer diagnóstico das lesões musculoesqueléticas dos pacientes ortopédicos com ultrassom? Tendinite, bursite. Já existia um movimento forte aqui em Goiânia, através de um outro professor, que hoje é conhecido nacionalmente também, sobre desenvolver o diagnóstico. E eu quis aprender a fazer diagnóstico com ultrassom. E comecei a estudar, comecei a fazer cursos. E em determinado momento, o estudo da dor veio aumentando, veio ficando cada vez mais em voga, assim, né? E quando o estudo da dor, junto com os procedimentos guiados, né, vieram e ficaram cada vez mais comuns, eu já estava inserido dentro do ultrassom. Eu já sabia fazer muito bem o diagnóstico. E para nós que somos cirurgiões que fazemos incisões, fazemos cirurgias, fazer um procedimento guiado com uma agulha para colocar medicamento, ácido hialurônico, que seja, é muito simples para nós, porque nós somos cirurgiões. Então já tem uma noção muito boa de anatomia. Né? Então, quem sabe, eu já sabia ultrassom para fazer diagnóstico. Então, por que não usar o ultrassom para fazer procedimento? Então, foi um movimento que foi acontecendo à medida que a dor foi surgindo, o estudo da dor e os tratamentos... 15 anos para cá. Os tratamentos minimamente invasivos, né? E quem já estava conhecendo o ultrassom musculoesquelético já eram poucos ortopedistas, né? Era uma área muito radiologista fazer ultrassom, né? E da mesma forma que o ginecologista faz o exame da gestante, o urologista faz o exame do ultrassom da próstata, o vascular faz o ultrassom, o Doppler das varizes dos seus pacientes. O mastologista faz da mama. Por que não o ortopedista não pode também aprender ultrassom e fazer ultrassom musculoesquelético dos seus pacientes? Então, eu sempre pensei dessa forma. Então, quando surgiram os procedimentos minimamente invasivos, eu estava já, digamos, na crista da onda. Né? E para mim foi muito fácil partir para o procedimento, porque eu já sabia ver a patologia, ver a alteração na imagem ultrassonográfica. Qual era a doença do paciente? Então, eu fazia o diagnóstico da doença, e por que não então tratar? Porque agora os tratamentos surgiram, né? O ácido hialurônico veio, a proloterapia, vários estudos de como tratar, né? A terapia de onda de choque. Então, você localiza com ultrassom a lesão e faz lá em cima. E localiza, marca com um lápis dermatográfico ali pela pele onde está o problema e vem com o aparelho, por exemplo, de onda de choque e incide a onda exatamente na doença do paciente, no local específico. Você consegue ser muito mais preciso e ter resultados muito mais eficazes
utilizando a ultrassonografia tanto para o diagnóstico como auxiliar no tratamento. Né? Inclusive, o Dr. Rodrigo, ele é um mestre aí do ultrassom, né? Como eu falei, nacionalmente, e eu estou aprendendo com ele, viu? Estou aprendendo lentamente, existe um tempo, né? Uma curva de aprendizagem para a gente conseguir fazer. Ele tem ensinado vários colegas pelo Brasil a fazer ultrassom musculoesquelético. Eu acho que é muito interessante e acho que é o futuro, né? Há um tempo atrás, né, Rodrigo, esses aparelhos eram muito grandes, né, muito caros. Como é que isso tem evoluído, os aparelhos de ultrassom? A tecnologia ela é muito rápida, né? E à medida que o tempo passa, novos aparelhos vão surgindo com softwares mais avançados e aparelhos hoje portáteis conseguem ter imagens espetaculares, muito melhores do que aqueles aparelhos grandes de antigamente que nós temos aí em hospitais, né? Que já foram comprados na década de 90, né? No início dos anos 2000. Então, a cada ano que passa, esse desenvolvimento de softwares vai avançando com a imagem. Então, hoje, e nós vamos chegar num momento em que os super portáteis, aqueles que nós carregamos no bolso, serão capazes de transformar, de mostrar imagens muito boas e que a gente possa trabalhar com eles também, sem necessidade de aparelhos maiores. Você consegue conectar no celular, inclusive, hoje, né? Hoje tem... Você tem o transdutor do ultrassom, você conecta no celular, fica ali fazendo o exame, fazendo o procedimento e vendo ali tempo real no seu celular. Então, não precisa... ficou muito mais barato, muito mais fácil você ter um ultrassom. Agora, tem que aprender, né? Tem que estudar. Para chegar nesse ultra portátil do celular, a pessoa tem que já ter tido uma introdução e um estudo de ultrassom nas máquinas melhores, para ela conseguir entender sonoanatomia e boa anatomia. Porque aí, quando ela pega esse ultra portátil, que ainda não entrega uma imagem muito boa, ele pelo menos sabe se localizar bem, porque ele sabe o que ele está procurando, ele sabe como encontrar o que ele está procurando. Então, essa introdução ao ultrassom que a gente tem tentado divulgar, dando curso aqui, vou dar agora abrir uma tour em Brasília também, para poder ensinar como procurar a imagem, o que encontrar, como eu vou encontrar a imagem. E depois que o aluno ou o ortopedista aprende, ele vai se desenvolvendo, vai treinando o olho dele para enxergar, para ver as imagens ultrassonográficas, e aí com aparelhos inferiores ele consegue atingir o objetivo dele. Mas no início ele precisa de aparelhos melhores para aprender. Entendi. Você acha que no dia a dia do consultório isso é importante para o colega, né, que trabalha com dor, que atende paciente com dor, que é importante ele aprender o ultrassom e ter lá no consultório, a mão ali na hora? Porque o que acontece? Eu não sei fazer ainda, estou aprendendo com você. Então, o que eu vejo no meu dia a dia? Às vezes o paciente chega, vou dar um exemplo, chegou uma paciente um dia desses aí, um colega do ombro encaminhou e já tinha feito 2 infiltrações no ombro com corticoide, para uma bursite. Ela tinha uma ressonância magnética mostrando que era uma bursite volumosa no ombro, e os 2 colegas que tentaram fazer a infiltração não acertaram a bursa, não conseguiu aliviar a dor do paciente. Aí a paciente veio e falou: doutor, eu estou aqui para uma última opinião, porque foi me indicada uma cirurgia já, inclusive. E aí, vendo a ressonância da paciente, eu falei: olha, a sua bursite não foi tratada, nós temos que procurar realmente tratar de forma efetiva essa bursite para você não precisar operar. Aí acabei encaminhando para você, né, a paciente, e você lembra desse caso que você acabou fazendo o ultrassom guiado? Conta pra gente o que aconteceu. Eu lembro de tê-la recebido com o seu encaminhamento, falando das 2 intervenções feitas anteriormente, né? Eu perguntei para a paciente: a senhora foi guiado por ultrassom? Ele: não, foi o doutor, ele palpou o ombro ali, colocou, e introduziu a agulha sem usar nenhum tipo de aparelho. E eu melhorava assim 1, 2 dias, depois voltava a dor novamente. Aí eu, diante da situação, né, com uma ressonância magnética que amparava o diagnóstico, eu resolvi então usar o meu ultrassom, que eu tenho dentro do consultório. Eu já faço isso há 10 anos, né? O exame ultrassonográfico faz parte do meu exame físico. Muitas vezes eu uso, quase 90% dos casos, eu uso o ultrassom para ajudar no diagnóstico meu dentro do consultório, na primeira consulta do paciente.
E eu fiz, então, o exame da paciente e constatei a bursite, né? Que estava ali recidivando, né? Que não tinha melhorado. E propus para a paciente fazer uma infiltração guiada. Que é o diferencial. Né? Uma bursite, digamos, volumosa, é uma bursite fácil de você enxergar no ultrassom, ela tem 4, 5, 6 milímetros de espessura. Porque a imagem é magnificada no aparelho, então quando a gente olha no aparelho parece grande, né, enorme o tamanho dela. Mas na verdade ela tem, você mede com o caliper do aparelho, ela tem 5 milímetros de espessura, uma bursite espessada, sabe? 6 milímetros. Então às vezes as cegas, né, só por topografia é difícil acertar. Imagina então as cegas, a pessoa com uma agulha, sem enxergar dentro do paciente, colocar a ponta dessa agulha num espaço de 6 milímetros, de 5 milímetros. Né? Porque a gente não tem esse tato fino na mão capaz de encontrar no tato. Então, fica muito às cegas essa infiltração. A gente não tem certeza onde nós estamos quando fazemos sem ultrassom. Já com ultrassom, não. A precisão é de 100%. A gente coloca exatamente no milímetro que você quer colocar. E aí, quando eu fiz, né, e encaminhei novamente para você a paciente, ela evoluiu bem, né? Eu lembro dessa paciente que eu falei, você faz o procedimento com o Dr. Rodrigo, guiado por ultrassom, e volta para a gente ver. Aí ela voltou e falou, doutor, minha dor acabou, não vou mais operar. Então, acho que isso é extremamente importante, né? Quem está nos escutando ou vendo aqui no podcast da PM, entender que no tratamento, no estudo da dor, no diagnóstico dos pacientes com dor, a gente tem que evoluir no nosso arsenal, né, terapêutico, diagnóstico, e o ultrassom entra dentro disso. Ele serve para as duas coisas, né? Tanto para diagnóstico como para terapia. E uma vantagem, essa questão que você falou dos super portáteis, né, é que eu tenho uma opinião, uma impressão de que no futuro o ultrassom vai ser o estetoscópio do ortopedista. Se você pegar na história da medicina, né, o começo lá do uso do estetoscópio, muitos médicos eram contra usar o estetoscópio, porque o médico antigamente ele auscultava o coração do paciente encostando, né, o ouvido no peito do paciente. Então ficava muito próximo. Então, quando inventaram o estetoscópio, isso aqui vai distanciar o paciente do médico e tal, mas na verdade foi amplificar e facilitar os diagnósticos. Então, acho que o ultrassom, né, lógico que tinha um custo inicial, o tamanho do aparelho era mais difícil, mas hoje acho que à medida que a tecnologia está avançando, a gente está conseguindo esses resultados muito bons mesmo. Rodrigo, nós estamos numa época de Copa do Mundo e o pessoal quer saber a aplicabilidade do ultrassom músculo-esquelético nas lesões do futebol, né? Estamos vendo aí vários atletas se contundindo antes da Copa, depois da Copa, né? Se a equipe médica tem esse aparelho lá disponível para fazer na hora e fazer um diagnóstico já preciso, fazer um tratamento que pode reabilitar e voltar o atleta mais rapidamente, né? O que você pode falar em termos de lesões de esporte? Por exemplo, um diferencial para a gente fazer diagnósticos em entorses de tornozelo, igual a gente viu muitas na Copa aí, lesão muscular, inflamações de tendão, de quadril. O que você pode falar para a gente se realmente é um diferencial no esporte ou não? O ultrassom ele vem ajudar muito nesse diagnóstico, na praticidade do diagnóstico, porque os atletas de alta performance hoje, eles têm um conjunto, né, um staff muito bom que dá assessoria e tem acesso muito rápido à ressonância magnética, que é o exame padrão ouro, né, para se fazer o diagnóstico das lesões ligamentares, das lesões musculares. Então, eu penso que um atleta que sofre uma lesão, ele sai de campo, por exemplo, ele é encaminhado rapidamente para um hospital que já está de sobreaviso ali para dar assistência para aquele time, né, de futebol que está ali naquela região, já tem esse contato, ele já vai direto para a ressonância e aquilo é muito rápido. Certo. Né? E uma vez constatada a lesão com a ressonância, o tratamento, muitas das vezes, pode ser feito com medicamentos para auxiliar na recuperação mais rápida do atleta. E como inserir esse medicamento na lesão? Aí sim eu acho que o ultrassom vai servir muito para o tratamento, porque uma vez diagnosticado na ressonância, com o ultrassom a gente consegue encontrar o local que a ressonância nos mostrou a lesão, você encontra com o ultrassom, porque você também vê a alteração ultrassonográfica, e ali você pode colocar
os mais variados tipos de medicamento hoje existentes para acelerar a recuperação do atleta. E depois ele pode tanto fazer o acompanhamento com ressonância da recuperação da lesão, né? Quanto com ultrassom. O ultrassom também, então, dá essa noção de recuperação. Como o paciente está recuperando ali da lesão, entendeu? Esses dias nós fizemos uma live com o Dr. Roberto Naum, que foi do COB, o Dr. Serafim, médico da seleção do Flamengo também, justamente sobre lesões no futebol também, no esporte, mas já voltado um pouco para a medicina do esporte. Uhum. E o Dr. Naum até falou que recentemente o corticoide entrou como doping. Então as infiltrações com corticoide, elas entraram como doping, que você tem que pedir uma autorização, né, para poder injetar. Antigamente muitos atletas faziam isso, né, injetavam o corticoide ali na articulação, no tendão, que é um potente anti-inflamatório, né? Para tirar a dor, para o cara voltar a jogar, mas hoje é considerado doping. Então, mas o ácido hialurônico pode ser feito, né, no tendão, intraarticular, é o que você costuma fazer. Sim. A gente diferencia o paciente, o atleta, né, o jovem, do paciente idoso. Né? O atleta então, de alto rendimento. O atleta do final de semana. Né? Aquele atleta, então, ou pessoa que não quer nenhum tipo de medicamento como corticoide, como o anti-inflamatório esteroide, né? Por já ter conhecimento, por ler e, enfim, encontrar uma justificativa para que não quer que use medicamento nela. Então, nós temos que ter outras alternativas, né? Então, o ácido hialurônico hoje, ele traz uma melhora para o paciente, tanto das doenças articulares, onde a gente pode utilizar os ácidos hialurônicos de alto peso molecular, e quanto para as tendinopatias, as entesopatias, né? E as tendinites. Então, a gente pode colocar o ácido hialurônico de baixo peso, banhando ali entre o tendão e a sua bainha tendinosa ou sobre o tendão. E tudo isso guiado por ultrassom, né? Tem que ser guiado, porque se não for guiado, nós caímos naquela historinha da senhora da bursite que nós contamos aqui. Esse ácido hialurônico vai ser colocado num local longe da inflamação, né? E o paciente não vai ter os benefícios do seu investimento, que é, enfim, pagar pelo tratamento, pagar por um tratamento de ponta, utilizando medicações de ponta, mas para que tudo dê certo, vai ser efetivo, para que tudo dê certo, nós temos que ter essa precisão, onde colocar o medicamento no local correto. E é com o ultrassom que nós conseguimos fazer isso, fazer a injeção precisa no local que está inflamado, que está doente, né? Nós vemos muitos colegas, né, que trabalham com futebol de alto rendimento, colegas de clubes, né, de futebol, que eles já adotaram, então, o ultrassom como uma ferramenta diagnóstica e terapêutica no dia a dia, né, para acelerar a recuperação desses atletas. Mas e o atleta de final de semana? Né? Porque na maioria das vezes, você vai ter lá 1% é atleta de alto rendimento, 99% é o paciente do dia a dia, que vê o atleta de final de semana, que gosta ali de jogar o futebol com os amigos, né? Tomar uma cervejinha, comer um churrasco, e aí ele machuca, e ele quer continuar jogando, né? Ele não precisa ter aquele rendimento tão grande, mas ele não quer ter dor também, quer continuar fazendo ali a interação dele com os amigos. Nesse paciente, né? Nesse tipo de paciente, você também costuma fazer esse tratamento, né? O paciente chega ali com dor, e aí, guiado por ultrassom, você consegue injetar algum medicamento para que possa aliviar a dor dele? Sim, a maioria dos pacientes são esses, né? Pacientes comuns, né? Que não são atletas de alto rendimento, que nos procuram com dor, né? Às vezes por conta ou pessoas comuns que fazem uma caminhada, começam a fazer um programa de emagrecimento, fazem uma caminhada, uma corrida acima da sua capacidade física e desenvolve uma tendinopatia, uma dor óssea, né? Então, é muito comum esse tipo de paciente no consultório. E aí, nós nos utilizamos do ultrassom para confirmar o diagnóstico clínico, depois do exame físico, de pegar no paciente, fazer as manobras, nós suspeitamos. E aí, colocamos o ultrassom de imediato. Após no exame físico, eu faço o exame ultrassonográfico, que vai
confirmar ou às vezes até me mostrar algo que eu não estava pensando. Diagnóstica diferente. Fala, nossa, ele tem é outra coisa que eu não estava pensando. E eu consigo fazer esse diagnóstico. E no mesmo momento, eu já proponho para o paciente um tratamento de acordo com a filosofia de vida do paciente. Hoje nós estamos numa fase de que a gente tem que trabalhar em cima da medicina baseada em evidência. Isso é fato. Mas existe também hoje a medicina baseada em preferências. Então os pacientes hoje estudam, eles sabem as coisas que podem acontecer. Entra lá na internet, tem o Dr. Google, né, que informa muito bem os pacientes, eles já sabem, eles já entram falando, tem esse tratamento, tem esse outro. Então, isso é bom, o paciente entender sobre o seu problema. Sobre a doença. E cabe a nós termos condição de propor para o paciente 1, 2, 3 ou 4 possibilidades de tratamento, para que ele, dentro dessas possibilidades, escolha a melhor vá de acordo com o seu estilo de vida, com as suas crenças. Extremamente importante isso que você falou. Então, eu tenho procurado entender de várias coisas ao mesmo tempo, de várias formas de tratamento, para que o paciente faça aquilo que ele se sinta melhor em fazer. Qual o tratamento que fica melhor? É um paciente que tem muita pressa? Então, nós temos que ir por um outro caminho. Se esse paciente tem mais tranquilidade, é um paciente que tem tempo para fazer o seu tratamento a longo prazo e obter uma melhora mais duradoura no final, então você tem outro tipo de tratamento. Então, nós temos que ter essas possibilidades para oferecer para o paciente e ele escolher o que melhor vai dar certo para ele em cima da sua forma de ver a vida, né? No futebol tem muitas lesões, né? Então, muito entorse de tornozelo, joelho, lesão ligamentar, quadril. Membro superior é menos frequente, né? É mais frequente no membro inferior, no futebol. Agora, a gente vê muita lesão muscular também, né? Estiramentos musculares, contraturas. Do tríceps, então, dos posteriores da coxa. Posterior da coxa, a gente acaba vendo bastante lesão muscular. E você acha que o ultrassom, além de tudo isso que você falou, para acompanhar a recuperação muscular ali, quando o colega faz um tratamento, aspirando um hematoma, injetando substâncias que vão ajudar a tentar acelerar a cicatrização, né? Você acha que é interessante o ultrassom para acompanhar essa recuperação pós-lesão de futebol? Ele é muito importante. Eu já tive a oportunidade de acompanhar atleta profissional junto do médico assistente do clube que nos procurou para fazer um tratamento que hoje já ainda é feito de forma experimental, que é o PRP, né? O atleta de um clube... PRP é o plasma rico em plaquetas, né? É um tratamento experimental. Que é feito a partir do sangue do próprio paciente. Então, coleta-se o sangue, centrifuga e tira do sangue elementos ricos em estimular a cicatrização, que é o PRP. Então, eu fui chamado como ortopedista e ultrassonografista para ajudar no tratamento do atleta profissional, de um clube profissional aqui do estado de Goiás. Então, com o ultrassom, eu localizei o hematoma na região posterior da coxa e deixei a imagem pronta para que o médico assistente introduzisse uma agulha sob visão direta, olhando bem o hematoma na televisão ali, no monitor do aparelho. Ele introduziu a agulha, aspirou o hematoma, então o hematoma diminuiu de tamanho, né? Aspirou aquele líquido do hematoma e ele tirou então a agulha e colocou a outra seringa, a seringa, deixou a agulha e colocou a outra seringa com o PRP. E então injetou o PRP no local de onde ele tirou o hematoma, para estimular a cicatrização mais rápida do atleta. Então, o que eu fiz? Eu guiei o tratamento junto com o ultrassom desse atleta. Extremamente interessante e é uma medicina de ponta, né? É o que tem de mais moderno sendo feito no mundo hoje para reabilitação justamente do atleta do futebol, né? Para que ele possa ter um rendimento maior. A gente vê aí que se você pegar os grandes atletas da década de 80, 90, a maioria deles aposentou ali com 30 anos, no máximo 35, né? Com muitas lesões, muita limitação depois, vários indo para cirurgias, né? De
de artrodese, prótese, como a gente vê aí nas referências, né? Nos relatos. Hoje não, hoje você tem atleta de alto nível, o cara com 38 anos. Chegando próximo dos 40 próximo anos. Dos 40 e o cara jogando em alto nível, em clube de primeira divisão da Europa, em alto rendimento, marcando muito gol, ganhando muito título. Por quê? Porque ele está fazendo um tratamento de alto nível. E esse tratamento de alto nível, como a gente conversou, não é só para o atleta de alto rendimento, né? Ele começa também no atleta de alto rendimento, porque ele foi desenvolvido para ele, mas depois ele chega para a população comum, né? Justamente. Ele é para o paciente do dia a dia, que também vai se beneficiar em recuperar e ter suas atividades do dia a dia, né, de uma maneira com a qualidade de vida melhor, sem dor, né? A dor dele, na escala de dor, vai melhorar bastante. Então, acho que é isso. Acho que o ultrassom, eu penso como você, acho que é uma ferramenta que quem saiu na frente, você é um cara da vanguarda do ultrassom aqui no Brasil, né? Teve uma visão na época de começar a associar esse método com o dia a dia do consultório. Então, eu acho que já tem uma década, né? Então, acho que é uma experiência muito importante e que a gente tem que trazer isso para os colegas, né? Que é um diferencial importante demais no dia a dia do consultório, na prática do médico, que vai trazer um benefício para o paciente dele, vai agregar no dia a dia do médico e trazer uma qualidade de vida melhor para o paciente. Né? Rodrigo, com relação ao futebol ainda, você quando vê, tipo no ultrassom, uma lesão, uma ruptura parcial, né, de algum tendão, você consegue ver isso bem no ultrassom ou precisa da ressonância para... todo paciente vai precisar da ressonância, ou só o ultrassom já consegue diagnosticar bem as lesões, as rupturas de tendão? A gente falou bastante aqui de artrose, né? Infiltração em articulação, lesão muscular e os tendões. Sim. O ultrassom musculoesquelético, ele vai, então, dos ombros, né, até o pé. Então, todas as articulações, tendões, ênteses, a gente pode estudar com ultrassom. Quase que todo o aparelho musculoesquelético. Em determinadas partes, o ultrassom tem a mesma sensibilidade e especificidade de uma ressonância magnética. Nós enxergamos, através do ultrassom, muito bem o tendão, a sua ruptura, quantos por cento do tendão se rompeu, se foi total ou se foi parcial. Então, ele traz essa sensibilidade e essa especificidade muito próximo da ressonância, a depender do local onde nós estamos estudando, né? Se é no ombro, né? Se é no tornozelo, se é no joelho. Então, principalmente estruturas mais superficiais. Sim, né? Sim. Nós conseguimos enxergar muito bem com o ultrassom, em determinados momentos, em determinadas partes, com a mesma sensibilidade e especificidade da ressonância. Lembrar para os colegas, né, que estão nos escutando, que estão nos assistindo aqui no Medicina Podcast da PM, que, lógico que com o tratamento que a gente vai fazer no consultório, a gente tem que associar a reabilitação, né? A fisioterapia, a musculação, a academia e também os suplementos, né? Então, aqueles suplementos que vão ajudar no músculo, na cartilagem, no tendão. Esse comentário seu, né? É muito importante, porque o senhor, como médico da dor, né, também na vanguarda do tratamento de dor, um dos médicos mais conhecidos do Brasil em termos de conhecimento de dor. Nessa aí. Né? Eu também estudo dor, mas eu estou mais na área do tratamento. Você está numa área avançada de diagnóstico e tratamento, né? E o que eu aprendi com você no curso que eu fiz com você lá em 2015? Do tratamento multimodal. Foi isso que você acabou de falar. Então, até o atleta precisa desse tratamento multimodal. Eu com a ultrassom, não vou resolver 100% dos problemas. Eu vou ajudar no diagnóstico e começar o tratamento, mas ele vai precisar da fisioterapia, da reabilitação, do exercício de alongamento. Então, de outros profissionais que vão ajudar nesse tratamento multimodal que você ensinou e vem ensinando desde quando começou a tratar a dor, né? É importante a gente mostrar para os colegas que o tratamento tem que ser um tratamento total, global, né? Envolvendo vários aspectos do paciente. Quando que você começou a trabalhar com dor? Estudar a dor? A gente... você lembra que quando a gente terminou a residência, você foi para a cirurgia do quadril, né? E eu fui para a cirurgia da coluna. Então, a gente fez lá a nossa pós-graduação em cirurgia de coluna e você de quadril. E na cirurgia de coluna, eu comecei a perceber que muitos pacientes que eram operados não melhoravam a dor no pós-operatório. Ficava com dor crônica, ou já tinha uma dor crônica e não adiantou nada a cirurgia.
E eu fiquei intrigado, falando, tem alguma coisa errada. Né? Porque a técnica cirúrgica estava correta, a indicação foi precisa. Por que esse paciente não melhorou? Porque no final das contas, o que importa é o paciente melhorar. Né? Não adianta o parafuso estar no lugar certo se o paciente não melhorou. Isso em 2005, isso, né? Foi 2006, 2004, 2005. E aí, vendo, a gente estava na pós-graduação ainda, no R4, né? No treinamento avançado dessas cirurgias. E aí, conversando com vários staffs, né? Vários preceptores, eles mostraram que na linha ortopédica a gente estava mais predisposto a ficar operando o paciente mesmo. E aí eu tive a ideia de ir para São Paulo. Existia uma escassez de conhecimento para tratar o paciente que você operava e ele não melhorava a dor. Isso, não tinha mais o que fazer. Fez a cirurgia, fizemos tudo que pudemos fazer. Agora não tem mais condição de fazer nada pelo paciente. Né? E aí eu procurei, né, na época, isso também há quase 2 décadas, procurei esse conhecimento lá em São Paulo, que é onde haviam me indicado para estudar. Então, vi que realmente existiam coisas que a gente, no dia a dia, a gente não estava muito atento. Então, do ponto de vista diagnóstico, várias lesões, por exemplo, como dor miofacial, a fibromialgia, a dor crônica com sensibilização central, né? Então, são situações que o paciente, às vezes, mesmo você fazendo uma cirurgia precisa, o paciente, às vezes, não melhora porque ele já tem um comportamento doloroso, uma dor nociplástica, uma sensibilização periférica. Então, que você tem que tratar isso antes, com medicamentos, com outros procedimentos, acupuntura, eletroestimulação transcraniana, para que ele possa realmente ter uma melhora no pós-operatório. Então, o diagnóstico realmente inicial, eu via que algumas coisas passavam, e também o tipo de tratamento, porque muitas vezes depois eu comecei a reparar que um paciente que às vezes estava com lombalgia, na verdade ele era com um ponto gatilho no glúteo, e que se você inativar esse ponto gatilho muscular, né, o trigger point da dor miofacial, a lombalgia dele melhorava. E quando ele fazia uma ressonância magnética, tinha lá uma hérnia de disco que muitas vezes ia ser operado. Sem necessidade. Sem necessidade. Porque a dor não era por conta dessa hérnia de disco. Não era, né? A principal causa de dor dele naquele momento. Então, a dor dele, na verdade, era um ponto gatilho miofacial que precisava ser inativado no consultório mesmo. Então, você viu que o estudo da dor acrescentou muito na sua propedêutica assim, diária com os pacientes? Sim, com certeza. No dia a dia, tanto para o diagnóstico, eu acho que o colega que se aprofunda, que ele procura o aperfeiçoamento no estudo da dor, né, ele consegue diagnosticar melhor as doenças dos pacientes e ele consegue, então, a partir do diagnóstico, estabelecer um plano terapêutico. Como você falou, a gente vai dar opções para o paciente, né? O plano A, plano B, plano C, para o paciente, olha, vamos por essa linha, se não der certo, temos essa outra alternativa, se não der certo, temos essa outra. Então, você consegue enxergar o paciente de uma maneira mais global, estabelecer um tratamento multimodal para que ele possa ter, no final das contas, uma melhor qualidade de vida, um alívio da dor. Outra questão é entender o paciente no contexto psicossocial que ele vive, né? Sim. Isso também a gente, quando estuda medicina e vai colocar em prática os ensinamentos que nós aprendemos na faculdade, talvez fica a desejar um pouco essa questão de ver o paciente como um todo, né? Né? Entender o paciente no contexto que ele vive, né? Nos outros problemas que ele tem, sociais e tudo, que vão contribuir para aumentar a dor dele, né? Ou atrapalhar o tratamento por conta de outros problemas sociais, psicossociais que o paciente apresenta. Inclusive, é um paciente que a gente tem que escutar mais no consultório. Às vezes, não é na primeira consulta que você vai entender toda a dinâmica, né, da dor do paciente. Você tem que pedir para ele estar voltando, ver se o tratamento está sendo adequado. Realmente, se o paciente tem um perfil ansioso, depressivo maior, pedir uma ajuda, né, do psiquiatra, do psicólogo para ajudar nesse tratamento. Então, nós usamos, né, muitos medicamentos antidepressivos para dor, né? Usamos vários aí na linha multimodal, anticonvulsivantes, antidepressivos, que são os adjuvantes, né, relaxantes musculares. Então, temos vários medicamentos que a gente pode estar usando aí para ajudar o paciente nesse sentido. E eu acho que isso é extremamente importante. Você tocou num ponto importante,
que eu acho que a gente conseguiu aqui conversar bastante sobre esse assunto e trazer para os nossos ouvintes, para os nossos colegas, uma ideia, né, da importância do tema no dia a dia, tá? Rodrigo, a gente está finalizando então aqui o nosso podcast. Eu queria perguntar para você o que você enxerga de futuro no ultrassom, além dos ultrassons mais portáteis, menores, mais modernos. O que você enxerga no ultrassom assim, para o futuro, no dia a dia do médico? Eu enxergo que o ultrassom ele vai fazer parte do dia a dia do médico que trata dor, né? E do ortopedista. Isso de forma bem natural, isso vai acontecer. E não só sou eu que penso assim, entidades grandes, maiores hoje, até a própria Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, chamada SBOT, que regulamenta todo o ensino de ortopedia no Brasil, já foi solidária a esse pensamento e criou uma comissão de ultrassom musculoesquelético para auxiliar e levar conhecimento para os ortopedistas de todo o Brasil. Então, nós fazemos parte dessa comissão. E nesse congresso que teve foi lá em Florianópolis, Congresso Brasileiro de Ortopedia, mês nós demos aula, demos cursos, e eu fiquei impressionado com a grande procura de colegas ortopedistas pelas aulas e pelos cursos querendo aprender. Então, é algo que veio para ficar e que tem muito a expandir e a levar o conhecimento para os ortopedistas. Eu penso que o ultrassom vai fazer parte da vida dos ortopedistas no futuro, né? No futuro próximo. A educação médica continuada, né? O colega se aprimorar nesse tema. Nesse tema de ultrassom, para que ele possa atender melhor o paciente e tratar melhor o paciente da doença, da dor que o paciente vai atrás procurá-lo, né? Para tratar. Muito legal, Rodriguinho. Obrigado por você ter vindo. Eu que agradeço. Muito agradeço bom. a sua presença aí, muito obrigado. Então, finalizando aqui o podcast de hoje, agradecer a presença de todos, né, que nos acompanharam, que podem escutar novamente aí. Ele vai ficar gravado e armazenado aí no nosso site, nas nossas mídias. Então, podem acessar o site, as mídias da APM, Cursos Médicos, para que vocês possam, então, rever, né, quem quiser escutar novamente e ver, pode ficar à vontade para assistir essa conversa de novo que a gente teve aqui com o Rodrigo e ficar atento para as próximas, né? Faremos outros num futuro Vai ser um próximo, prazer. Para a gente estar conversando aí. Obrigado, viu, Rodrigo? Não, valeu. Eu também agradeço muito a oportunidade. Eu acho que é bom estar sempre falando sobre esse tema e os colegas que vão ver o podcast vão entender bem o recado que a gente quis passar hoje. Tá joia. Um abraço. Tá? Até mais, pessoal. Até mais. Muito obrigado.